Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer basicamente o seguinte: a gente vai começar a segunda unidade, primeira não, segunda unidade, e no final da minha exposição eu vou falar sobre a prova, que eu já lancei as notas, acho que vocês já viram, né? E quem tiver alguma dúvida ou questão, fica à vontade para perguntar. Eu ainda não pude mandar para vocês a prova individual, porque eu estou corrigindo as outras provas. E aí eu teria que mandar um a um. E como eu tenho os 3 alunos, dá trabalho. O Moodle, para você corrigir, você não corrige direto no sistema, não. Você baixa a prova, aí depois de baixar a prova, você tem que fazer um upload novo. Aí, para fazer isso com 300 provas, é um pouquinho complicado, né? Mas, assim, eu já digitei no sistema. Hoje, quem tiver dúvida para saber a composição da sua nota, tranquilo, a gente informa. E lá para a semana que vem, com calma, eu mando as provas individualmente, né? Inclusive, eu fiz uma pasta no meu computador com todas as provas. Coloquei algumas observações nas questões, etc. No final, hoje, a gente comenta, tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida específica, pode ficar à vontade que a gente tira nesse momento. Porque quando eu chegar em casa, eu vou corrigir as outras provas das outras turmas, né? Até a noite. Ontem eu terminei umas 10h30, 11 horas. Eu fiquei porque tem prazo, eu sou uma pessoa que gosta de cumprir prazo. Vocês não estudaram comigo, mas eu sou uma pessoa que tem esse compromisso de sempre cumprir os prazos, né? Deixa a gente começar a aula de hoje. Esse assunto da aula de hoje, pessoal, ele já está disponível. Já está disponível no Google Classroom. Classroom não, perdão, Moodle. Falando do Google Classroom. Agora eu quero. Uhum. Achei. Bem, pessoal, não sei se o barulho externo tá incomodando. Se tiver, me avisem, viu? Bom, pessoal, começando a segunda unidade, o nosso assunto que a gente inicia hoje, inclusive eu já deixei slides, já deixei exercício de fixação, é o ponto 7, sujeitos de direito internacional. A grosso modo, sujeitos de direito internacional são todas aquelas entidades que podem adquirir direitos e obrigações no âmbito do direito internacional. E lembrando, é sujeito de direito internacional aquelas entidades ou pessoas que possuem personalidade jurídica, que é a capacidade de adquirir direitos e obrigações.
Bem, gente, no direito interno, todos vocês sabem que existem duas grandes categorias de sujeitos de direito. Nós temos a pessoa física ou pessoa natural, como os civilistas preferem chamar, que é todo ser humano nascido com vida. A Receita Federal chama pessoa física e o civilista chama pessoa natural. É mais bonitinho pessoa natural, né? E a pessoa jurídica, que é formada por empresas, associações, todo tipo de entidade criada pelo direito e formada por pessoas. No direito internacional será assim? Não necessariamente. A posição majoritária da literatura e da jurisprudência internacional, literatura é a mesma coisa que doutrina, tá? É que existem três sujeitos de direito internacional. E aí, gente, uma coisa que é importante, inclusive isso reverbera na prova, é que direito internacional público, a posição do STF não é grande coisa, tá? A posição do STF, para nós, não é muito referência. Então, quando eu falo posição majoritária aqui, é da jurisprudência dos tribunais internacionais e é o pensamento dominante dos pesquisadores na área do ponto de vista internacional. Então, o primeiro grande sujeito de direito internacional são os Estados soberanos. Estado soberano é aquela unidade dotada de povo, território e governo soberano. Não confunda, pessoal, Estados soberanos com Estados membros de federação. Estados membros de federação não possuem personalidade internacional. Tanto é que se algum de vocês estagia na Procuradoria, já trabalhou em processos contra o Estado de Pernambuco, vê lá, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público interno. Por outro lado, alguns tributaristas no Brasil parecem pensar que o Estado soberano é a União. Não. O Estado soberano é a República Federativa do Brasil. A Constituição é clara. E a República Federativa do Brasil não é a União. A Constituição é clara. A República Federativa do Brasil é formada por União, Estados e municípios. Tudo junto e misturado. Por que alguns tributaristas confundem com a União? Porque os tributaristas defendem aquela tese, inclusive é formulada, né? De que a União não pode mexer em tributo estadual via tratado. Porém, se essa súmula for questionada na OMC, na Corte Internacional de Justiça de Haia, eles vão dizer o seguinte, olha, quando a União, que representa constitucionalmente a República Federativa do Brasil na celebração de tratados, celebra um tratado, ela vincula todos os entes federados a nível interno, sejam os estados, os municípios e a própria União. Tá? Então, o Brasil perderia aí facilmente. Então, no caso do Brasil, o sujeito de direito internacional é a República Federativa do Brasil, formada por estados, União e municípios, mas representado por força de competência constitucional, que é aquela competência... Eita, agora esqueci o nome, eu não sou constitucionalista, né? E que é quem representa, de fato, a República Federativa do Brasil, a União. Mas isso não significa que a União seja a República Federativa do Brasil, ela só representa. O segundo sujeito de direito internacional são as organizações internacionais. Daqui a pouco a gente vê, ou hoje ou na próxima aula,
A gente vê o conceito de organizações internacionais, mas, assim, o conceito mais simplificado de organizações internacionais é que são associações formadas por estados soberanos com objetivo técnico ou político. Esse é o conceito mais simples. Então, são entidades como a ONU, a União Europeia, o Mercosul, a OEA, a OTAN. Não confunda organizações internacionais com ONGs, viu? São bem diferentes. ONGs são entidades privadas, enquanto que toda organização internacional é formada por estados soberanos ou foi criada por eles. Pessoa natural, os indivíduos particulares. Pronto, nesse caso, a pessoa natural hoje, para a doutrina majoritária, é sujeito de direito internacional, sim. Porém, pessoal, percebam, a pessoa natural, ela tem uma personalidade jurídica extremamente limitada. Extremamente limitada. A personalidade jurídica da pessoa natural no âmbito internacional, ela é muito reduzida. Tanto é que alguns autores importantes, como Rezec, diz que nem se trata de um sujeito de direito internacional de fato. Mas a posição majoritária hoje é que é sim. É no sentido positivo, entenderam? E, na verdade, muitos autores lembram que o único sujeito de direito internacional pleno é o Estado soberano. Porque, por exemplo, as organizações internacionais são limitadas pelo seu estatuto, que é o tratado constitutivo dela. Já a pessoa natural, essa é a que tem menos prerrogativas no âmbito internacional. Por exemplo, existem alguns direitos básicos que a pessoa natural tem no direito nacional e que não existe no âmbito internacional. Por exemplo, direito de ir e vir. O único Estado obrigado a admitir uma pessoa natural é seu Estado de origem. A concessão de visto para você ingressar em outro Estado sempre é um ato discricionário e mesmo que você tenha um visto válido, não gera direito adquirido, tá? Qualquer visto só gera expectativa de direito. É você fazer, não, mas eu tenho um visto de 10 anos para os Estados Unidos e eu tenho direito adquirido de entrar nos Estados Unidos quando eu quiser. Nananina, não. Qualquer país, o visto gera sempre uma expectativa de direito, tá? Ele não gera direito adquirido. Então, mesmo com visto válido, se for da oportunidade e conveniência daquele país não lhe receber, ele não vai. Inclusive, a maioria dos países, como é um ato discricionário, a admissão da pessoa natural, não precisa ser nem motivado. No caso de países como o Brasil e a Espanha, Brasil com força da lei de imigração. Se você rejeitar o visto de uma pessoa, você precisa motivar, né? Tem que ser um ato administrativo motivado. E aí, lembrem, vocês que gostam mais de direito administrativo do que eu. O ato discricionário, quando motivado, se vincula aos motivos que lhe embasaram, não é isso? Vocês me corrijam aí. Essa parte eu sei, direito administrativo. Até porque ensino isso, né? E aí vocês percebem a riqueza da disciplina, que mistura várias áreas, né? Ciência política, história, direito administrativo, direito dos contratos, um pouquinho de direito constitucional também. Outra coisa, pessoal, a pessoa natural, ela não tem o direito de ação independente do Estado. Pronto, a pessoa natural só tem direito de ação em face dos Estados que aceitarem a jurisdição de certos tribunais internacionais. Por exemplo, uma pessoa que sofre violação de direitos humanos no Brasil, ela pode recorrer à Comissão Interamericana, que, por sua vez, pode encaminhar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é em São José da Costa Rica. Mas isso porque o Brasil aceita a jurisdição dessa Corte. Se a situação ocorresse nos Estados Unidos, qualquer pessoa, pode ser um brasileiro, inclusive, ou um americano mesmo, sofresse uma violação de direitos humanos lá e não fosse devidamente apurado, essa pessoa não poderia procurar
Aliás, a comissão ela até pode, só não pode levar o caso à Corte Interamericana, porque a Comissão Interamericana é uma instância prévia. Quem estudou direitos humanos aqui sabe. Mas o caso morreria na comissão, não poderia ser levado à corte, porque os Estados Unidos se submetem à Comissão Interamericana, que só produz relatórios e recomendações, mas não se submetem à competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A visão de Rezec sobre o assunto é uma visão minoritária, mas é uma visão minoritária importante. Para Rezec, que foi, eu lembro, ele foi juiz na Corte Internacional de Justiça de Haia, e também foi ministro da STF, para quem achar que isso conta, né? Existem apenas dois sujeitos de direito internacional. Os Estados soberanos, a Santa Sé equiparada, com personalidade jurídica originária, e as organizações internacionais, como a ONU, a OIT, a OEA, a FAO, com personalidade jurídica derivada. Vou falar um pouquinho de cada um na visão de Rezec. Rezec coloca os Estados soberanos como personalidade jurídica originária por dois motivos. Primeiro, porque os Estados soberanos foram os primeiros sujeitos de direito internacional a surgir, portanto, originaram os demais, né? Esse é o primeiro ponto. A Santa Sé, pessoal, é equiparada para todos os fins de direito aos Estados soberanos. O que é Santa Sé? O Vaticano? Não. Santa Sé é a pessoa jurídica internacional que representa, ao mesmo tempo que a gente chama de Vaticano, e a Igreja Católica, tá? Para todos os fins jurídicos, é equiparada a Estado soberano. Só que a Santa Sé não deve ser confundida com o Vaticano. O Vaticano é a área no qual a Santa Sé exerce sua soberania. E antes do Vaticano, a Santa Sé já teve inúmeros territórios. Não só na Itália, que eram os chamados Estados Papais, que foram incorporados ao Reino da Itália durante o processo de unificação italiana. A Santa Sé já teve territórios em Avignon, na França, em Malta, Chipre, enfim, ela já teve vários territórios. Em 1870, quando o Reino da Itália se unificou, os territórios papais, que eram da soberania da Santa Sé, foram ocupados pelo Reino italiano. Mesmo assim, a Santa Sé persistiu, porque ela existe desde a Idade Média. Aí, em 1929, Mussolini fez um tratado com a Santa Sé, cedendo o Vaticano, que é uma área pequena, né, mais alguns prédios, é como daqui do Campus 1 no Campus 2, a extensão, eu já dei a volta todinha. E aí, pessoal, pagou a indenização, com essa indenização foi criado o Banco Vaticano, e surgiu o Vaticano como a gente entende hoje. Mas isso foi somente em 1929. A Santa Sé existe desde a Idade Média, e como eu disse aqui, ela já teve vários territórios além do Vaticano. 1929, do ponto de vista histórico, há menos de 100 anos atrás. 1929 foi o ano que meu avô fez o ranchinho dele, antes dele casar. Meu avô casou em 32, né? Ele fez a casinha dele, um ranchinho, que, aliás, está caindo aos pedaços, em 1929. Bem, pessoal, então esses são os estados soberanos. A personalidade deles também é originária, porque os estados são criados por uma coisa que chama poder constituinte originário, e que vocês já ouviram falar, não é isso? É um poder político que fundamenta juridicamente uma Constituição. Aliás, politicamente e juridicamente a Constituição. Né? Já as organizações internacionais, elas têm essa personalidade derivada, porque a personalidade jurídica delas deriva dos estados que as criaram. As organizações internacionais sempre são criadas por estados soberanos, através de tratados. Do contrário, são ONGs, criadas por pessoas, por empresas, né?
Para a RESEC, empresas e indivíduos particulares não possuem personalidade jurídica internacional. Em relação a indivíduos particulares, RESEC destoa da maioria, mas a posição dele é da minoria importante. Porque, pessoal, ele diz que a personalidade do indivíduo no âmbito internacional é muito restrita. De fato, concordo com ele. Que personalidade jurídica é essa que não possui direito de vir e que o direito de ação depende de outra entidade, no caso de um Estado soberano aceitar esse direito de ação ou não? Percebam. Mas eu repito que a posição dele é minoritária, embora muito bem fundamentada. Em relação a empresas, a IRESEC segue a posição majoritária. A maioria dos autores, inclusive o Mausuoli, que é o meu autor preferido hoje, né? RESEC eu também gosto, mas vocês sabem que eu acompanho mais Mausuoli, é que a empresa não possui, mesmo que ela tenha em muitos países, mesmo que as empresas tenham maior faturamento anual do que o PIB de determinados países, mesmo assim, gente, elas não possuem personalidade jurídica internacional. Por quê? Em cada país que a empresa quiser funcionar, vai ter que se registrar de acordo com o direito interno daquele país. É por isso que vocês já viram vários produtos que são produzidos por multinacionais. Deixa eu olhar aqui meu lencinho com álcool gel, se ele foi produzido. Não, esse aqui é fábrica nacional. Esse aqui também é fábrica nacional. Pronto. Meu celular Samsung. A Samsung, vocês sabem que é uma empresa de origem coreana. Mas para funcionar no Brasil, ela tem que se registrar de acordo com o direito do Brasil. Por isso que a razão social dela pode ser Samsung do Brasil Limitado ou SA. E isso ocorre em cada país que ela quiser funcionar. Ela vai ter que se registrar de acordo com as normas internas daquele país. Não existe, pessoal, até o momento, um registro mundial de empresas. Então, peguem aí um produto na casa de vocês e dêem uma olhadinha, um produto, por exemplo, da Coca-Cola, uma nota fiscal de um automóvel, manual de automóvel, um produto de limpeza, por exemplo, da Johnson, que é uma empresa de origem americana, né? A Unilever, que é de origem britânica e holandesa. Então, em cada país que essa empresa quiser funcionar, vai ter que se registrar de acordo com o direito interno do país, porque não existe uma normativa internacional de unificação, até por questões tributárias, né? Deixa eu olhar se vocês têm alguma pergunta até o momento, porque esse assunto é extremamente importante. Vocês têm perguntas até o momento? Não? Alguém tem alguma pergunta até agora? Tudo certo, né? Então posso prosseguir, porque esse assunto é muito relevante, como vocês podem perceber. O barulho está incomodando, agora diminuiu, porque acho que o pessoal de odonto entrou na sala, porque aqui fica perto das clínicas deles, né? Essa sala aqui é a C004. Perfeito, que bom. E mesmo com essa máscara, ela, assim, a gente acostuma, né, com a máscara, mas, de fato, a gente tem que articular melhor as palavras para falar, né, e também para cuidar da respiração, etc., porque ela cansa mais. Realmente, se eu tivesse asma, eu não sei se eu aguentava, não. Como eu, graças a Deus, estou bem, e acreditem ou não, eu perdi mais de 10 quilos nessa pandemia, porque eu melhorei minha alimentação. Eu jantava muito aí no restaurante universitário, comia coxinha, comia essas besteiras. Vocês acreditam, eu perdi 10 quilos, gente, todo dia eu fazendo exercício, melhorei minha alimentação. Não, a maioria, Caturinha, a maioria aumentou de peso. E todo dia eu fiz fazendo meditação e oração todo dia, para ficar bem zen.
Aí, perdi 10 quilos. Inclusive, eu não vou voltar mais a comer nesse restaurante. Eita, estou fazendo a propaganda contrária e estão gravando, né? Mas a culpa era minha. E chegava aí no restaurante universitário e enchia o prato de coxinha, de bolo, até o pessoal dizia, parece festa infantil, o teu prato. Eles botavam lá, né? Aí agora eu tô não, mais com medo não. Então, mesmo nos dias que a gente tem que vir para cá, aí eu já janto em casa, nem que seja cuscuz com ovo, né? Mas janto em casa. Pronto, gente, vamos continuar, que esse assunto é muito importante. Agora, os autores focados em direitos humanos, que hoje são a maioria, eles defendem que os indivíduos particulares também são sujeitos de direito internacional. Por quê? Porque hoje os tratados sobre direitos humanos reconhecem especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana, que diz que todos são iguais perante a lei, diz que todo ser humano tem uma dignidade que deve ser respeitada, etc, etc. E, por exemplo, mesmo naqueles países que são signatários dos tratados sobre direitos humanos, essas normas estabelecem cobertura independentemente da pessoa da origem da pessoa. Por exemplo, se uma pessoa, não importa a nacionalidade ou até a ausência dela, pode ser uma apátrida. Se sofrer uma violação de direitos humanos aqui no Brasil e não for devidamente apurada, essa pessoa pode recorrer ao Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos. Perfeitamente. A Cruz Vermelha, gente, é considerada a primeira organização internacional no século XIX, natureza técnica e humanitária. Olha, tem alguns autores, Mausolio, por exemplo, que questionam se ela é organização internacional. Por quê? A Cruz Vermelha, apesar do nome, ela não tem origem religiosa, é uma entidade neutra. Ela foi fundada em 1864 por um suíço chamado Henri Dunant, que inclusive foi a primeira pessoa a receber o Nobel da Paz. E essa entidade, a origem dela é o seguinte: em 1859, Henri Dunant, que era um cidadão suíço, ele estava passeando no norte da Itália. Acho que até a trabalho, não sei se era turismo ou não. E ele viu a Batalha de Solferino. A Batalha de Solferino fez parte das guerras de unificação italiana, e de um lado tinha franceses e italianos contra austríacos, o Império Austro-Húngaro, né? Essa batalha durou umas 8 horas, mas deixou 20 mil mortos e feridos. Henri Dunant ficou horrorizado porque cada exército mal cuidava dos seus feridos. E o que é que ele fez? Ele pagou as agricultoras italianas do bolso dele para socorrer soldados de qualquer país. E aí ele dizia tutti fratelli, que italianos são todos irmãos, né? E depois disso, pessoal, ele passou a dar palestras nas principais cidades da Europa pela necessidade de se criar uma entidade que, durante as guerras, socorresse qualquer pessoa que necessitasse. E aí se criou a Cruz Vermelha, né, através de um tratado. A Cruz Vermelha, hoje, ela atua em todos os continentes, na maioria dos países ao redor do mundo. E essa entidade, pessoal, inclusive nos países muçulmanos, chama Crescente Vermelho, porque ela é neutra. Agora, por que alguns autores sugerem que ela é ONG? Porque só quem pode dirigir ela são 7 suíços. Tem que ser suíço. Por que suíço? O fundador era suíço e a Suíça é um país neutro. Por outro lado, a Cruz Vermelha é criada por um tratado. Então, por ser uma entidade muito antiga, ela tem características de ONGs, ela aceita doações, apesar que a ONG também aceita, né, como vocês sabem.
mas ela não é dirigida pelos estados que criaram através de tratado, ela é dirigida por pessoas, no caso, 7 suíços. Essa é a principal diferença. Então, como organização internacional, ela é criada por um tratado, que é a Conferência de Genebra, de 1864, e como ONG, ela é dirigida por pessoas. Mas isso tem mais a ver com os objetivos e com até mesmo a antiguidade dessa entidade do que com isso. Na minha avaliação, se a entidade é criada por um tratado e esse tratado reconhece a ela personalidade jurídica, então ela é organização internacional. A principal forma de você distinguir a organização internacional é o tratado. Se é criada por tratado, é organização internacional. Classificação de Charles Rousseau. Esse Charles Rousseau não é o filósofo, né? Que aliás era Jean-Jacques. Esse Charles Rousseau é um autor francês do século XX. Esse já está o dedo, né? E para ele, a classificação dele é muito estudada. Para ele, existem 4 tipos de sujeitos de direito internacional. Primeiramente, as coletividades estatais, que seriam os estados soberanos, aí segue o critério majoritário. Segundo, as coletividades interestatais, que seriam as organizações internacionais que são formadas entre estados soberanos. Terceiro, as coletividades não estatais, como o Movimento de Libertação Nacional, como o IRA. Também entra aqui algumas entidades, como a Al-Qaeda, né? Como o chamado Estado Islâmico, e etc. A maioria dos autores não reconhece esse tipo de entidade como sujeito de direito internacional, porque muitas recorrem a fins ilícitos, como o terrorismo, para alcançar seus objetivos. Então, não é reconhecido pela maioria. Agora, por que ele coloca? E alguns autores também seguem a ideia dele. Porque, pessoal, essas entidades, muitas vezes, fazem acordos com os estados soberanos. Por exemplo, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, fez acordo com o Estado de Israel. E aí vai. O IRA, pronto, Irish Republican Army, Exército Republicano Irlandês, fez com o governo britânico. Inclusive, esse é um dos principais impasses no chamado Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Porque em 1998, e inclusive eu aproveito a ocasião para criticar aqueles que, de vez em quando, alguns alunos perguntam: professor, por que só tem terrorista muçulmano? Eu falo: não só tem terrorista muçulmano. Sabia que até os anos 90 tinha terroristas católicos no Reino Unido, e nem por isso as pessoas saíam dizendo que todo católico é terrorista. Então, o exército republicano irlandês, católico e muito católico, claro, uma visão distorcida, e nem por isso nem todo católico, eu também sou, terrorista, né? Sai atacando o protestante, fazendo terrorismo, etc. Mas eles fizeram um acordo com o governo britânico, que era para não mais haver controle de fronteiras entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Beleza. Enquanto que estava todo mundo na União Europeia, beleza. Mas, na medida que o Reino Unido quis sair da União Europeia e saiu, como é que ia ficar essa questão desse controle? Que até agora não está totalmente bem definido, tá? Por enquanto não está havendo controle, ainda estão naquela fase de transição. Mas, se o Reino Unido estabelecesse uma alfândega entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, o exército republicano irlandês poderia voltar à situação de guerra civil. Vocês que gostam daquela, já escutaram aquela banda irlandesa Cranberries? O próprio U2 e Cranberries, eles têm músicas que falam da situação de guerra civil na Irlanda, que, como eu disse, durou até uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, né?
Dos Cranberries tem aquela música Zombies. Do YouTube tem Sunday Bloody Sunday. Que, gente, o tal do Sambô fez um samba em cima de uma música que fala de uma passeata que os católicos fizeram de protesto e o exército britânico abriu fogo e morreu mais de 10 pessoas, ou foi 12 ou 16, um número assim, agora eu não lembro. Vocês podem achar na internet. Gente, é uma música de protesto, os caras fizeram um sambão. Oh, meu Deus. Bem, em quarto lugar, os indivíduos, né? Que é aquela questão da pessoa natural, que hoje é a posição majoritária, né? No qual, por exemplo, existe essa possibilidade da pessoa denunciar o Estado através de organizações internacionais. Bem, pessoal, agora eu vou falar da diferença de organizações não governamentais, ONGs, para organizações internacionais, que são as OIs ou ORGs. Muita gente confunde as duas, tá certo? Mas não são a mesma coisa de jeito nenhum. ONGs, como o próprio nome diz, são não governamentais. A ONG, gente, é uma organização não governamental, ou seja, ela é formada ou por pessoas particulares ou por empresas, né? Enquanto que as organizações internacionais, elas são formadas por estados soberanos. As ONGs, ainda que atuem internacionalmente, não possuem personalidade jurídica internacional, regendo-se pelo direito interno. Embora algumas organizações as admitam como membro observador, algumas organizações internacionais, sem direito a voto. Olha, de vez em quando, tem alguns alunos que me perguntam, professor, é verdade que a FIFA tem mais Estados-membros que a ONU? Eu digo não, porque a FIFA não tem Estados-membros. A FIFA é uma ONG com sede na Suíça e ela tem federações de futebol. Inclusive, gente, tem aluno que pensa que a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, é um órgão estatal brasileiro. Não, de jeito nenhum. Ela é uma entidade privada. Nessa última Copa da Rússia, teve aluno do curso de Direito postando informações sobre, não, a CBF mandou um voo de luxo para levar jogadores para a Rússia no meio dessa crise. Gente, a CBF é uma instituição privada, do mesmo jeito que a FIFA. Por exemplo, peguem o caso do Reino Unido. O Reino Unido é formado por 4 países, mas é um estado só. Ele é formado por Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte. O estado é um só. Mas cada país ou região que forma o Reino Unido tem a sua federação de futebol na FIFA. Por isso que na Copa do Mundo jogam separados. Mas a FIFA em si, e vocês podem olhar o estatuto dela, pronto, eu vou colocar o link aqui no chat, deixa eu achar. A FIFA é uma associação civil suíça. Deixa eu colocar aqui o estatuto para vocês analisarem. Pronto, quem quiser dar uma olhada no estatuto da FIFA, olha o link aí no chat. E também, pessoal, dá uma olhadinha aqui comigo. Eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu mostrar para vocês o artigo primeiro. Claro, eu vou traduzir.
Pronto, se vocês não tiverem vindo, o Estatuto da FIFA me avisem. Aqui é onde eu selecionei a Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA, é uma associação registrada no registro comercial, que é a junta comercial, do Cantão de Zurique. Cantão são os estados da Suíça, né? É estado, igual ao do Brasil. De acordo com o artigo 60 e seguintes do Código Civil Suíço. Claramente, gente, é uma ONG, é uma associação. ONG geralmente ou são associações ou fundações, tá? Outro exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, mesma coisa também, inclusive tem sede na Suíça, né? Os dois não se bicam, interessante, o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA. Sabe por que os dois não se bicam? É porque tem aquele ditado, dois bicudos não se beijam. São duas federações, são duas ONGs ligadas à área esportiva, com bilionárias, envolvidas em escândalo de corrupção também, né? E que, tem sede na Suíça, até por ser um paraíso fiscal, né? Então, o problema da FIFA com o COI, Comitê Olímpico Internacional, é nessa teoria que eu digo, dois bicudos não se beijam. As duas entidades têm um perfil idêntico. Só que, claro, o Comitê Olímpico Internacional é mais abrangente, mas acho que em termos de recursos é pau a pau. Porque todas as duas entidades têm o direito de transmissão e de comercialização de produtos, etc. E isso, gente, é um negócio bilionário. Tá? Deixa eu voltar aqui para as aulas, né? Sim, gente, deixa eu voltar aqui. Enquanto isso, alguma pergunta? Não. Caso vocês não estejam vendo, me avise no áudio. Eu voltei a apresentar o slide. O poder de celebrar tratados, eu tinha falado a questão das ONGs, né? Enfim, acho que vocês entenderam. As ONGs, elas não são sujeitas de direito internacional, elas têm que se registrar de acordo com as normas internas de cada país, tá certo? Então, elas se registram de acordo com essas normas internas de cada país. E o poder de celebrar tratados das organizações internacionais está disciplinado pelas convenções de Viena sobre direitos tratados entre Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais de 1986. Isso em relação a organizações internacionais. No caso, pessoal, das organizações internacionais, é interessante notar o seguinte: as organizações internacionais, elas só têm poder de celebrar tratados de acordo com essa convenção, se esse poder foi facultado através do seu estatuto. Do contrário, elas não têm. Apesar que eu não conheço nenhuma organização internacional que não tenha poder de celebrar tratados. Todas têm. Características das organizações internacionais. Essas características ajudam, inclusive, a gente a distinguir uma organização internacional de uma ONG.
Primeiramente, são interestatais, criadas por estados soberanos. Todas as organizações internacionais são criadas por estados soberanos. As ONGs são criadas por pessoas. Por exemplo, a FIFA foi criada por Jules Rimet, inclusive é por isso que o nome da taça, né? O Comitê Olímpico Internacional foi criado pelo barão Pierre de Coubertin, e aí vai. A segunda característica é que elas são criadas por tratados multilaterais que as constituem e estabelecem suas regras e competências. Então, toda organização internacional, e na minha opinião, essa é a principal forma de distingui-las de outras entidades, são criadas por tratados, sempre criadas por tratados. Se teve tratado, é porque é organização internacional, tá? Esse tratado é o seu estatuto, é a sua constituição, estabelece suas regras e competências, e, por sinal, é muito parecido com o estatuto de uma associação do direito interno. Possui capacidade civil e personalidade jurídica própria. Hoje em dia é pacífico. As organizações internacionais, elas têm essa capacidade civil e personalidade jurídica própria de praticar os atos necessários para o seu funcionamento e respeitar as disposições do seu tratado constitutivo. Elas são compostas por órgãos permanentes, distintos e independentes em seus membros. Esses órgãos, pessoal, inclusive, dependendo do que é definido no tratado constitutivo, eles podem tomar decisões que vinculem, obriguem os Estados-membros. Seus órgãos possuem vontades e interesses próprios, inclusive, muitas vezes, são conflitantes com os interesses dos Estados soberanos. E aí, desse poder de impor a vontade ou não, depende da natureza da organização. Algumas, como a União Europeia, têm grandes, outros, como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é pequeno. A Organização Mundial de Saúde é uma entidade muito interessante. É uma organização internacional que tem um poder de estabelecer um grande número de recomendações, só que ela não tem poder sancionador. Aliás, não é que ela não tem, é que é mínimo. Isso coloca em eficácia o próprio trabalho da entidade. Seus órgãos e delegados possuem privilégios e imunidades necessárias para o exercício de sua função. Nesse caso, pessoal, os representantes da organização internacional, geralmente eles têm imunidade ou diplomática ou consular para exercer suas atividades. Isso depende do estatuto da organização, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai estudar no ponto 9, mas imunidade diplomática, você só responde ao país de origem. A imunidade, do ponto de vista penal, ela é absoluta. Já do ponto de vista, se for consular, a imunidade, ela abrange os atos de ofício, né? Mas se for diplomática, inclusive da vida privada, e é extensiva aos dependentes. Natureza dúplice dos tratados constitutivos das organizações internacionais. Eles são acordos multilaterais, são convenções e também a Constituição interna. Apesar do que, mais do que Constituição, os tratados parecem estatutos de associações. Por quê? Porque estabelecem os objetivos, as competências, quais são os órgãos, as formas de financiamento daquela organização internacional, etc. O Tratado Constitutivo de Organização Internacional geralmente é chamado Carta, Estatuto ou Constituição,
sendo a sua lei orgânica. Não está sujeita às reservas, possuindo primazia sobre tratados internacionais em geral. Bem, pessoal, nesse caso aqui depende da entidade, tá? A ONU chama carta, a OMS chama carta, o Tribunal Penal Internacional chama estatuto. Não, a OMS, perdão, não chama carta, chama Constituição. Quem chama carta é a ONU e a OEA. E a lei orgânica da entidade, né? É um documento que organiza a entidade. Geralmente não cabe emendas nem reservas. Aliás, emendas cabem, reservas não. As organizações internacionais, elas também podem possuir um regimento interno criado por seus órgãos. Porém, essa criação de um regimento interno depende da necessidade e do tamanho da organização internacional. Geralmente, aquelas entidades que têm ou um grande número de membros, como a ONU, tem um regimento interno, ou, no caso da OMC, que tem um procedimento de resolução de conflitos bem complexo, tem um regimento interno. A estrutura interna das organizações internacionais, gente, ela é muito variável, mas normalmente todas possuem uma Assembleia Geral e uma Secretaria. Tá? Geralmente elas têm essas duas entidades. A Assembleia Geral é a reunião dos Estados-membros e a Secretaria é o órgão executivo. Em relação ao poder de votação da organização internacional, varia de entidade para entidade, que a gente vai falar depois, não sei se hoje ou na próxima aula. Classificação das organizações internacionais. Nesse assunto, eu peço que vocês prestem atenção, porque se cair uma organização internacional na prova de vocês vão ter que usar essa classificação aqui, tá? Então, classificação das organizações internacionais. De acordo com o que eu colocar no texto para vocês, vocês vão ter que classificar essa entidade. Quanto aos fins, existem as organizações gerais. O que é a organização geral? É aquela que tem a finalidade mais ampla possível. Por exemplo, a ONU. A finalidade dela é promover a paz mundial, a cooperação entre os povos, etc. Então, é bem geral. A OEA também, que é a Organização dos Estados Americanos, só que no contexto do continente americano, ou das Américas, como o pessoal dos Estados Unidos prefere chamar, né? Específicas. Específicas são aquelas que têm uma finalidade, um objeto bem delimitado. O FMI, Fundo Monetário Internacional, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a UPU, União Postal Universal, etc. No caso do FMI, pessoal, o FMI só trabalha com política macroeconômica. O FMI, por exemplo, ele não empresta dinheiro para fazer estrada, para fazer ponte, nada disso. Agora, se o país está com as suas reservas cambiais lá embaixo, como aconteceu com a Argentina há poucos anos, o FMI empresta dinheiro para esse país, além de dar assessoria técnica, né? Já a Unesco, ela trabalha com educação, ciência e cultura. Por exemplo, isso vai desde questão como estabelecer níveis de alfabetização, metas, idades, até a classificação de patrimônio histórico e natural da humanidade, que classifica a Unesco. Por exemplo, Pernambuco tem dois patrimônios, um histórico e um natural. O centro de Olinda e Recife é patrimônio histórico da humanidade. Tem uma porção de requisitos, viu, para ser classificado, inclusive preservação. Já Fernando de Noronha é o patrimônio
natural, né, da humanidade. Por isso que tem toda aquela taxa. Acho que alguns de vocês já foram a na Noronha, né? Muito caro. Você paga uma taxa de permanência, tem uma porção de restrições, né? Já a União Postal Universal, ela facilita a distribuição de correspondência no mundo inteiro. Por exemplo, e talvez vocês nunca tenham pensado isso. Para mandar carta de um país para outro objeto, precisa um país conveniar-se com todos os países do mundo? Não. Se você se filia à União Postal Universal, você já está automaticamente conveniado com todos. Tá certo? Então, não precisa não. Então, basta se filiar a eles, que já está com tudo. Por exemplo, pronto. Vocês já repararam que quando um objeto é postado aqui no Brasil tem um final BR, ou, por exemplo, uma encomenda, alguma coisa assim? Se fosse de outro país, vocês já receberam encomenda de outros países, podem receber pelo correio, né? Reparem que a terminologia é diferente, porque é de acordo com a sigla que a União Postal Universal estabelece. E aí notem que essas organizações, como a União Postal Universal, elas são bem específicas, ela não tem uma finalidade ampla, né? A União Postal Universal trabalha com correspondência. A Unesco trabalha nessa parte de educação e cultura, de ciência, né? E a FMI só política macroeconômica. O camarada quer tirar um empréstimo no FMI para construir uma estrada, o FMI vai dizer, não, a gente não empresta para isso, não. Vá para o Banco Mundial, inclusive ele diz que é o irmão deles, né? É o irmão do FMI, o Banco Mundial. Mas no FMI, não. As nossas reservas cambiais estão lá embaixo, o nosso dinheiro está desvalorizado, não sei o quê. Aí, beleza, aí o FMI intervém. Ele não tem lastro monetário. Quanto ao alcance, a gente tem as organizações universais ou globais, depende do autor, né? Que são aquelas que aceitam estados no mundo inteiro. A questão universal aí, pessoal, é dentro daquela perspectiva de Miss Universo, sabe? Que é do planeta Terra, obviamente, mas é de todo mundo. Isso tem a ver com o latim. Então, a ONU aceita estados no mundo inteiro, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, também, e a Unesco também. Já as organizações regionais não aceitam estados de um continente ou de uma região, como acontece com o Mercosul, que trabalha com os países da América do Sul, o NAFTA com os países da América do Norte, e a União Europeia tem que ter pelo menos uma parte, não precisa ser necessariamente uma parte, do território na Europa. Mas tem que ser um Estado, vamos dizer assim, também faça parte do contexto europeu. Claro, tem outros Estados que têm colônias, por exemplo, a França tem a Guiana Francesa, Portugal e Espanha ainda têm territórios na África, né? Portugal tem a Ilha da Madeira, a Espanha tem as Canárias e duas cidadezinhas no norte do Marrocos. O Reino Unido tem principalmente várias ilhas, né, e arquipélagos, como as Malvinas, etc. Tudo que o Reino Unido saiu. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Em relação à atuação, pessoal, a gente tem as organizações que têm finalidade política, como a ONU, a OEA e a OTAN. A OTAN é política, viu? Militar é política também. Que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E tem aquelas organizações com finalidade técnica específica, como a OMS, Organização Mundial de Saúde, o FMI, apesar de ele ter uma forte pressão política, ele é natureza técnica, né? A Unesco também é uma entidade técnica, etc. Independência normativa. Isso é em relação ao direito interno, pessoal. E aí a gente tem as organizações dependentes, são aquelas que são regidas, além do direito interno, aliás, além do direito internacional, pelo direito nacional de algum país. Geralmente são as mais antigas, como a União Postal Universal e a Cruz Vermelha. No caso dessas duas entidades, subsidiariamente, elas são regidas pelo direito civil suíço, porque elas funcionam na Suíça.
Já as independentes são aquelas organizações que não mantêm vinculação com nenhuma ordem jurídica interna, ou seja, são regidas apenas pelo direito internacional público, como a ONU, a OEA, e tem uma organização internacional que tem o seu próprio direito, que é a União Europeia. Chama-se direito comunitário. Não sei se você, eu já falei sobre isso, né, rapidamente. A quinta e última classificação, para eu dar uma paradinha, é em relação à participação dos estados. A gente tem organizações que são abertas ilimitadamente e as abertas limitadamente. Perceba que não existe organização fechada. Ou é aberta ilimitadamente ou é aberta limitadamente. As abertas ilimitadamente são aquelas que estabelecem requisitos mais amplos para a admissão de membros, como a ONU. A ONU, o Estado tem que se declarar amante da paz, verdade, o termo é esse, amante da paz, peace lover, ser indicada por um membro do Conselho de Segurança e ser aprovado pela maioria dos membros. Maioria não, são 2/3. Mas é muito simples. Quase todos os Estados soberanos fazem parte da ONU. A Unesco também é muito simples de admissão. Já as organizações são abertas limitadamente, estabelecem requisitos. A União Europeia não basta o Estado ter território na Europa, viu? Tem que ser democrático, tem que cumprir requisitos econômicos, embora a União Europeia empreste até dinheiro para isso, né? E ajude o Estado. Por exemplo, se você pegar países como Espanha, Irlanda e Grécia, antes de entrar na União Europeia, eram considerados países de terceiro mundo. A União Europeia investiu pesado. Por outro lado, ela cobra. Viu? A OEA, que só aceita estados do continente americano que têm uma certa listagem. Eles têm uma lista de estados que podem ser membros futuramente, se ficarem independentes, como o Porto Rico da vida ou a Guiana Francesa. Né? Já a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, só aceita países que exportam petróleo. Não aceitam países que importam. Né? O Brasil é um caso bem interessante, porque o Brasil, como acontece com chocolate e café, o Brasil exporta petróleo cru para importar refinado. Chocolate e café acontece a mesma coisa. Então, o Brasil exporta, por exemplo, café da Alemanha e compra aquelas cápsulas, e também café gourmet, né? Aquelas cápsulas de botar em máquina, né? E chocolate também suíço. Então, o Brasil exporta cacau e importa chocolate. Pronto, pessoal. Em relação ao assunto de hoje, estou satisfeito. Não sei vocês. Vocês têm algum questionamento em relação ao assunto? Alguém tem algum questionamento? Pronto. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar 10 minutos de intervalo. Quando eu voltar, eu vou explicar a prova. E aí, se alguém tiver alguma reclamação pessoal, eu atendo, tá? Sobre falta também, quiser dar uma olhada, etc. Mas aí eu peço 10 minutos, que é o tempo de eu tomar água, mudar de máscara e ir ao banheiro também, né? Porque, como a gente já falou, a máscara cansa um pouco. E já está dando aí ó, perto de 2 horas que eu coloquei essa máscara. Então, está na hora de trocá-la. Tá certo? Então, 10h14, em ponto, a gente volta. Eu vou fechar, não vou fechar o link, eu só vou fechar o microfone e a câmera. E 10h14 a gente volta.
Olá, pessoal. Vamos voltando aqui aos poucos. Vamos voltando. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou explicar. Tá todo mundo aí? Eu vou explicar mais ou menos o que eu queria nas provas. Depois eu fico à disposição de quem quiser tirar alguma dúvida especificamente. Mas como eu disse a vocês no começo, eu só vou ter condições de mandar essas provas individualmente, porque tem que mandar de um a um, através, do Moodle, porque tem que fazer o upload de cada uma. Então aí complica. Então, prontos? Cadê? Vocês estão, tá todo mundo aí? Estão me escutando? Eu não estou. Pronto, perfeito. Então posso começar. Inclusive, vocês avisem aos colegas que chegarem depois que podem assistir esse vídeo para ver os meus comentários sobre a prova e o que estava certo e errado. Primeiro, a maioria da turma de vocês tirou 10. A maior parte das provas foram bem respondidas. Sobrou nota da maioria dos alunos, só que essa sobra de nota eu só aproveito para o aluno não ir na final, tá? Do contrário, não aproveito mais, tá? Por exemplo, se o aluno conseguiu somar 12 pontos, ficou sobrando 2. Aí na segunda unidade o aluno tirou nota ruim, aí beleza. Mas aí eu aproveito. Do contrário, não, tá? Então, pessoal, eu vou comentar agora, aí depois eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas. Deixa eu ver aqui. Tarará. Pronto, vamos começar agora, né? Bom, pessoal, essa aqui é a prova de vocês. Caso vocês não estejam vendo. Peraí, não é a prova de vocês. Não, essa aqui é a prova da turma da noite. Falha nossa. A de vocês é essa. Pronto, pessoal. Essa aqui agora é a prova de vocês. A primeira questão de vocês, do ponto 1, História, Origens e Evolução do Direito Internacional, como é que eu esperava ser respondido? Primeiro, falando da questão da paz de Westfália. Teve muita gente que colocou Guerra de Westfália. Olha, cuidado quando você responde as questões com os colegas. Claro, a gente tirou o ponto proporcionalmente, né? Mas não era guerra. E aí eu lembro o seguinte: quem fez a prova parecida, proporcionalmente a gente tirou algum ponto, tá? Proporcionalmente, né? Outra coisa, tem muita gente que colocou que a paz de Westfália foi depois da Idade Média. Não, ela ocorreu durante a Idade Moderna. É porque na ordem do cronograma, acho que vocês interpretaram de forma errada, era depois da Idade Média. Mas são 200 anos aí. A Idade Média terminou em 1452 com a queda de Constantinopla, né?
E nesse caso, a importância, a maioria colocou corretamente, é porque a Paz Westphalia inaugurou um período de um Estado com soberania absoluta, no qual os Estados não respondiam à autoridade internacional superior a eles. Cada Estado no mundo teria sua soberania absoluta. Então, isso criou o modelo westphaliano de Estado, que hoje já não existe mais, porque hoje a soberania é relativizada, né? Então, basicamente, era isso que eu queria, em suma, da primeira questão. A segunda questão do ponto 2, teorias de fundamentação do direito internacional público e ordem jurídica interna, monismo e dualismo. Gente, teve alunos que falou do Brasil, da emenda constitucional 45, nada a ver. A questão era sobre o artigo 132 da Constituição da Argélia. Nesse artigo 132 fica claro, e uma maioria acertou isso, de que a Argélia é monista, até pela questão da hierarquia, que foi uma dica que eu dei durante a aula, durante a videoaula, se eu não me engano, e bom que vocês aproveitaram. E quando esse artigo 32 ele estabelece que os tratados ratificados pelo presidente da República nas condições especificadas pela Constituição são superiores à lei, ele está definindo uma relação de hierarquia e, ao mesmo tempo, apontando para o monismo internacionalista ou kelseniano, que é aquele monismo que coloca as normas internacionais com primazia. Não precisa ter o valor de norma constitucional, basta que esteja superior às normas internas. Então, a Argélia é claramente monista internacionalista. A terceira questão, muita gente teve dificuldade, eu até fiquei espantado. Na terceira questão, fontes do direito internacional, essa questão aponta a jurisprudência internacional da Corte Internacional de Justiça. Era isso. Pouca gente que respondeu essa questão acertou. Teve que colocou que era decisão de organização, também, mas no contexto menor, é a jurisprudência de uma organização, de uma Corte Internacional. A quarta questão, tratados internacionais, classificação em espécie, seria o seguinte: essa convenção aqui está colocada, ela seria um tratado multilateral, ou convenção, como queira, como o próprio nome indica, de natureza normativa, porque estabelece uma norma geral de direito internacional em relação a povos indígenas, né? E permanente, porque ela não tem prazo de duração, até pelo seu próprio objetivo. Teve gente que falou aqui mais da questão dos direitos humanos, que não era importante, porque estava em relação à classificação em espécies, tá? Claro, é um tratado importante do ponto de vista de direitos humanos, mas teve algumas pessoas, poucas, que falaram só da importância dessa norma para os direitos humanos, sem fazer a devida classificação. A classificação seria basicamente três coisas: tratado multilateral ou convenção, permanente e normativo. A quinta questão do ponto 4, tratados internacionais sobre controle de convencionalidade, nesse caso, seria o controle de convencionalidade concentrado, exercido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em face da Argentina. Teve gente que veio falar de STF, teve gente que veio falar de outros casos, gente, era sobre a Argentina, não tinha nada a ver com o STF, essa questão. E pronto, essa foi a prova de vocês, não foi uma prova difícil, e quem reparou direitinho, aquela videoaula que eu fiz de revisão foi em cima, né? Só faltou eu dizer o conteúdo das questões, mas as dicas que eu dei, inclusive muitos aproveitaram, que eu fiquei contente, que aproveitaram as dicas que a gente passou, como vocês podem ver. Pronto, alguém tem alguma pergunta, dúvida? Agora fico à disposição para isso. Eu posso tirar dúvidas específicas agora, nesse momento. Então, se alguém tiver dúvida, aproveite o momento. Como eu disse, provavelmente eu só vou conseguir mandar essas provas individualmente semana que vem, porque eu estou corrigindo e tenho que cumprir o prazo. Sim, André, a prova da segunda unidade é nesse estilo. O que diferencia é a segunda chamada. A segunda chamada, ela não tem escolha de questões, tá?
Eu acho que ninguém perdeu. De vocês eu não lembro não, né? Todos fizeram. Poucas pessoas tiraram nota ruim. A maioria, eu diria que 80% da turma tirou 10. Mas sim, é no mesmo estilo. Perguntas, perguntas. Cri, 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 como diz um amigo meu. Pronto, o conteúdo, como eu estou dizendo, o Moodle, gente, você tem que mandar individualmente. Aí você tem 300 alunos, né? Tem que fazer, entenderam? Tem que pegar, entrar naquele menu e colocar um a um, um a um, um a um. Mas sim, eu quero mandar para vocês. Quero mandar. Até porque, bom, eu fiz alguns comentários nas provas. Eu não vou mostrar a relação. Claro, se alguém quiser saber, por exemplo, quantos pontos ficou em determinado assunto, eu posso falar aqui, mas eu não quero mostrar a listagem que eu tenho, o relatório que tem informando cada um, quanto é que a pessoa somou de exercício de fixação, quando é que a pessoa somou da prova, né? Deixa eu só tirar aqui. A turma de vocês não é muito de perguntar nada, né? Mas, por outro lado, tira nota boa e fizeram a maior parte das atividades que a gente passou, então eu estou satisfeito. Né? Entenderam a perspectiva que eu estou dizendo? É que a turma de vocês não é muito participativa em termos de perguntar, mas, por outro lado, e francamente eu estava até um pouco preocupado antes de fazer prova com vocês, porque eu nunca lecionei, porque eu já tive turmas assim que eram pouco questionadas, pouco perguntavam, não participavam muito, e o pessoal não fazia as atividades. A maioria não, boa parte da turma não fazia as atividades. No caso da turma de vocês, vocês não são de perguntar, mas por outro lado, vocês fazem praticamente todas as atividades. Poucas pessoas não fizeram todos os exercícios que a gente passou. Espero que na segunda unidade, apesar de vocês terem tirado notas boas na primeira, não relaxem e continuem fazendo esses exercícios. Até porque, como a turma de vocês toda optou por regime remoto, então vocês têm que fazer aqueles exercícios todinhos, tá? Assim, Caturine, a minha metodologia de prova é diferente. Deu certo, graças a Deus. A maioria, a imensa maioria da turma conseguiu alcançar. E como eu disse, fiquei muito satisfeito porque teve coisas que vocês acertaram na prova pelas dicas que eu dei. Então, vocês viram o vídeo, né? Vocês assistiram o vídeo que eu fiz sobre essa questão. Porque é o seguinte, se vocês não têm, deixa eu olhar aqui, vocês estão com 37 alunos no momento, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. Pronto, de 36 alunos que têm matriculados na disciplina de vocês, 28 tiraram 10. 28 tiraram 10. Só 8 não tiraram 10, e mesmo assim, no meio teve gente que tirou 9,9, eu não arredondei. Não é porque eu sou mal. Teve gente que tirou 9,75, é porque eu dei muitos pontos extras, sabe? Então aí eu não arredondei. Mas teve gente que ficou com 9,9, teve gente que ficou com 9,75. Aí eu não, como eu dei uma carrada de ponto extra, sim, excelente. Aí eu não quis arredondar. Não, deixa, porque eu dei 4 pontos extras, né? Então, quem tirou,
Que às vezes o aluno reclama, professor, eu fiquei com 9,9, fiquei com 9,75. Abaixo de 7, só um aluno. Viu? Só um. Só um tirou menos do que 7. Então, 28 de 36, 28, 10. 8 notas que não são 10 e só um abaixo. Então, tá de bom tamanho. E aí eu peço que a turma de vocês mantenha o compromisso na segunda unidade e não relaxe porque vocês ficaram com nota boa, tá? Não importa, assim, se vocês são participativos, esse é o perfil. Eu só me preocupo com aquela turma que não é participativa e não faz as atividades. Se vocês continuem fazendo as atividades, inclusive já deixei o exercício de fixação, né? Já deixei um exercício de fixação para vocês fazerem. Então tá tudo certo. E aí já começa tudo de novo, né? Cada exercício de fixação vale meio ponto, entenderam? Vou passar no final o exercício complementar, apesar que vocês acham que não precisavam no geral, mas tem aqueles que não tiraram 10, tem um aluno que tem pouco nota baixa, né? Inclusive, a gente espera esse momento, inclusive, para tirar a dúvida, etc. Pronto, pessoal, é isso. Caso vocês não tenham dúvida, eu vou encerrar, porque eu vou corrigir prova. Eu tenho uma turma da noite de 68 alunos. E o prazo vai até amanhã. Amanhã acho que eu termino dessa turma. Porque como minha prova é subjetiva, eu demoro. Pronto, uma turma que nem a de vocês, que tem 30 e poucos alunos, é uma manhã, uma tarde todinha para corrigir. É uma prova subjetiva dessa. Porque eu leio, gente, eu leio todas. Para uma turma de 68, eu vou demorar, vai ser o dia todo, vai ser uma manhã, uma tarde, uma manhã e uma noite, terminando 12 horas, mais ou menos, para fazer, né? Então, se vocês não têm mais questão, eu vou pedir licença para corrigir provas. E aí, quem tiver alguma dúvida, ainda restam os mecanismos adicionais de pedir revisão, né? Semana que vem a gente vai encerrar o ponto 7 e começar o 8. Tá certo, gente? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Então, até mais, gente. Bom dia para vocês e eu vou para casa corrigir prova agora. Até mais. Exclusivamente pelo regime remoto. Igualmente, igualmente.